Boa noite. Muito tem se falado sobre economia e economia limpa e sustentável aqui no Amazonas. E quando a gente aborda esse tema aqui, com certeza não dá para falar sem tratar do polo industrial de Manaus, que é sem dúvida a grande engrenagem da indústria aqui da nossa região. Mas, de acordo com os especialistas, além do polo industrial de Manaus, outras vertentes envolvendo a economia também têm que ser levadas em conta. Hoje, no Band Cidade Entrevista, eu converso com o doutor Erivaldo Lopes, presidente do Conselho Regional de Economia aqui no estado do Amazonas. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, obrigado. Quando a gente fala sobre economia, eu citei o polo industrial de Manaus. É a grande engrenagem mesmo local? Com certeza. Não podemos esconder isso. Ainda é, em Manaus, o PIN é a grande máquina da economia do estado do Amazonas ainda. Isso pode mudar daqui para frente? Acredito que a própria configuração de mercado, de mundo, em relação às exigências de tecnologias, você vai ter que fazer ajustes nessa questão do PIN, e o Estado num todo não pode ficar só no PIN, na sua dependência econômica. O Estado já tem hoje uma preparação para entrar no outro mundo da economia, que é a economia verde, que é a questão dos serviços ambientais, O estado do Amazonas é o maior potencial nesse sentido do mundo. Então, eu acho que ele tem que se aproveitar disso. A gente fala de economia verde e economia sustentável. Há alguma diferença nessas vertentes? É mais ou menos isso. É mais ou menos pelo mesmo caminho. A economia verde envolve a economia sustentável, entendeu? A questão toda aqui, veja bem, a Zona Franca de Manaus ela foi criada para ser sustentada em 3 vertentes, que é a indústria, serviço, o comércio e o setor agrícola, o setor pecuário, o setor primário. Isso em Manaus ainda não pegou definitivamente. A Federação da Agricultura tem feito um trabalho muito louvável e isso tem mudado esse perfil. Então, hoje, o setor agrícola no estado do Amazonas já tem grandes ofertas de serviços e demandas também de serviços. Então, hoje, nós já temos esse setor mais assim para a economia verde voltado com grande potencialidade. Hoje, mais de 100 mil pessoas sustentam a família por meio dos trabalhos oferecidos no polo industrial de Manaus. Na sua opinião, como economista e como a pessoa que gerencia o Corecon, o que é que poderia ser feito para que também outros segmentos pudessem dispor dessa quantidade ou até mais, quem sabe, de trabalho para quem mora hoje aqui na região? Então, como estou falando para você, nessa configuração toda de mercado, aumentar o contexto de mão de obra para igualar com o PIN é só a economia verde, a economia de campo, a economia voltada para o interior. Hoje, pelos números apresentados pela FAE, pela Federação da Agricultura, já se denota um número acima disso, mais ou menos em torno de 250 a 270 mil pessoas com trabalhos no campo. Isso é uma coisa que a gente precisa destacar, que hoje a economia não está só no PIN. Evidentemente que os valores ainda são dependentes do PIN, mas a mão de obra, o conglomerado de pessoas trabalhando no campo é muito maior do que a gente imagina. E a gente falando sobre sustentabilidade, sobre economia limpa, agora a gente vai ver uma reportagem feita por Samira Benoliel e que fala justamente sobre isso. Economia verde, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e ambiental corporativa foram alguns dos temas abordados na Conferência Internacional LIGE 2011, realizada nesta quarta-feira em Manaus. A ideia é discutir ações para a criação de uma economia mais verde e sustentável, não só na região, como no planeta. Em qualquer índice internacional, o Brasil ainda está muito embaixo nas questões de sustentabilidade. Nós temos áreas que nós estamos muito bem na questão energética, por exemplo. O Brasil hoje tem uma matriz energética muito limpa. Agora, a própria questão hídrica também, eu queria ver a criação de um polo hídrico aqui na região da Amazônia, para a gente começar a ter mais cuidado com nossos recursos hídricos. Dan Biller, representante do Banco Mundial da Ásia Oriental e um dos palestrantes, afirma que é importante envolver um número maior de pessoas nas questões sustentáveis. Conseguir
um crescimento econômico, porém um crescimento econômico que não se baseie simplesmente no mau uso dos recursos naturais. Representantes da Petrobras, especialistas, pesquisadores e universidades participam do evento, que acontece até amanhã no Tropical Hotel e é gratuito. Então, o grande interesse que a Petrobras tem é perceber o caminho ideal que ela poderá seguir nos próximos anos, nos próximos momentos, para produzir da melhor forma possível, conciliando os interesses de produção com a sociedade como um todo. Nós temos a grande oportunidade de fazer com que o Brasil e a nossa região se desenvolva com o uso do conhecimento de tecnologia de uma maneira em que haja sustentabilidade nesse processo, que não haja... E é nessa economia limpa que o Polo Industrial de Manaus, o PIM, tem se firmado nos últimos anos. Incentivos, por exemplo, são dados a empresas que investem pesado em uma economia que não degrada o meio ambiente. Doutor, e a questão da sustentabilidade dessa economia verde também foi tema de debate no Congresso Brasileiro de Economia que o senhor participou. Correto. E voltou há alguns dias de lá. O que é que realmente foi debatido quando a gente fala de sustentabilidade? É que nós precisamos retomar o motor da nossa economia sem o grau de dependência do fator externo, sem a gente desenvolver o que a gente tem de melhor. O Brasil tem uma potencialidade de economia assim, fora dos nossos conhecimentos até, inclusive. Nós somos poucos pesquisadores do que a gente depende, do que a gente pode. Acho que o nosso país ele precisa se desencantar mais, precisa mais destravar mais os grandes eixos dos centros do sul do país, do norte todo, para a nossa economia deslanchar de uma vez só. Porque a gente faz que vai, não vai, e agora a gente vai ter que ir de uma forma, porque o Brasil hoje foi chamado para isso. O Conselho aqui ele representa toda a economia de uma maneira gerenciadora. O que é que vocês levaram de projeto ou de proposta para esse Conselho? Nós no Congresso, nós levamos a proposta do Conselho Regional de Manaus, do Amazonas, para Manaus sediar o Congresso Brasileiro de 2013, que o Congresso acontece a cada 2 anos, especialmente nos anos ímpares. E aí a gente ganhou essa concorrência com Cuiabá, que desistiu, depois veio nos apoiar, e disputamos, fomos para o voto com Belo Horizonte, e na hora H, que a gente ia ganhar em voto, BH também retirou a candidatura. Então Manaus ganhou e vai sediar em 2013, mais ou menos no mês de setembro, o 20º Congresso Brasileiro de Economia. E nós deveremos explorar, sim, essa situação da economia verde mais uma vez. Será o primeiro congresso aqui na região? O primeiro Congresso Brasileiro de Economia do Norte vai ser esse, vai ser aqui na cidade de Manaus. Algum benefício poderá ser trazido a partir daí? Eu acredito que sim, né? Porque imagina nós, considerado uma economia pequena, para os grandes centros, nós vamos debater a economia do país a partir de Manaus. Então você vai ter aqui grandes nomes da economia do país, grandes políticos destacados, e inclusive nós vamos tentar que seja viável a possibilidade de trazer um prêmio Nobel de Economia para dar mais encaixe no nosso evento. E eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande, porque a nossa proposta é de trazer de pelo menos 1.500 pessoas para participar desse congresso. Já que nos outros, quem trouxe mais foi Santa Catarina e foi 1.200. Nós queremos, até pelo apelo que tem a cidade de Manaus, nós queremos que esse congresso marque não só pela quantidade de participantes, de congressistas, mas pela qualidade do evento também. E como é que ele, na prática, já está sendo preparado? Vai ser no próximo ano, daqui a um ano mais ou menos, mas como é que na prática ele já está sendo preparado? Vai ser em 2013, né? Então a gente tem mais ou menos... 2013, então daqui a 2 anos. Então daqui a 2 anos. Nós temos aí praticamente 1 ano e meio para arrumar toda a casa e festejar, porque vai ser no meio do ano de 2013, né? Então a gente está trabalhando já com alguns economistas já nos sugerindo alguns trabalhos, até mesmo os nossos colegas que trabalharam em Bonito, os colegas de São Paulo e Santa Catarina, que foram os últimos que aconteceram, estão nos ajudando nesta comissão para fazer um congresso que marque o Conselho do Amazonas junto aos Conselhos do Brasil. Tá ok, doutor, a gente dá uma pausa no Band Cidade Entrevista de hoje. Você não sai daí que daqui a pouco a gente está de volta. Até mais.